Engraçado, né? Rapaz, como é o negócio, cara. Já pensou isso na época de Moisés, Rabino? Que maravilha! Ah, rapaz, é verdade. Como seria isso, cara? Isso é um detalhe. Isso é um detalhe que muitas coisas poderão ficar obsoletas com esse advento dessa alta tecnologia, muitas coisas, cara. Coisa de Shabbat, por exemplo, que hoje é proibido. De repente, com essa situação, fica Sim, obsoleto. eu acredito que daqui a um tempo isso vai ser mexido, sim, porque Vai ser essa mexido. pandemia já foi um impulso, né? Já mudou muita coisa. Hoje eu estava conversando lá na Esnorra, a gente falou sobre Sukkot. Sukkot, que a gente conversou aqui semana passada. Se alguém não conseguir, por exemplo, relaxa, os quatro espécies, Lulav. Aí eu lembrei, a mesma coisa foi agora em Pêssar, desse ano. Estava em pandemia, isso aqui, situação totalmente anômala, totalmente diferente. Mas ninguém pôde sair de casa. Então, aquela reunião de família que é costumeiro fazer em Pêssar, quando fizeram através da internet, cara. E tiveram que permitir esse uso em Yom Tov, tá certo? De uma maneira clara, para que todos pudessem participar. Então, isso, eu fui estudar uma questão do Etrog, eu estava lendo que na Itália, no ano de 1500, isso está na literatura rabínica, em uma cidade lá não se conseguiu achar o lulavo. Aí o rabino de lá, tá certo? É um grande rabino, só tinha as três. Tinha o Etrog, Aravá e a Hadash, não tinha o lulavo. Disse, não, vamos fazer a mitzvah, como se fosse uma mitzvah completa, só com esses três, cara. Ele disse Berachá, ele disse tudo, cara. Então já é uma jurisprudência. As situações que às vezes a gente não pode não ter, cara. Você mora em tal lugar, não tem como chegar lá o lulavo. Tudo bem, não tem. Mas, por falar nisso, o etrog, em geral, aquele limão siciliano, hoje em dia é mais fácil de encontrar isso no supermercado. Aquele limão siciliano é o etrog. O aravá é o que chama de chorão, então salgueiro, também não é tão difícil de encontrar isso. Salgueiro de Ribeira, né, Rabino? É o Salgueiro de Ribeira? Salgueiro de Ribeira, exatamente. Nasce lugares alagados. O outro é o murta, ou mirto. Também não é difícil. O mais difícil de encontrar é do lulavo, que é da palmeira da tamareira. Que no Brasil, não sei se tem tamareira plantada ou se tem natural. Eu li alguma coisa pela internet, parece que plantaram no Nordeste umas tamareiras. Então tem que tirar de lá aquela parte do lulavo. E na ausência, se alguém não conseguir, pode pegar os três e fazer os mesmos movimentos. Porque é impossível que a lei esteja a tal ponto inflexível que não dê possibilidade de uma situação diferente. É o caso da pandemia agora. A pandemia transformou muita coisa, cara. Transformou muita coisa e está vendo que a lei tem que continuar da mesma maneira. Sobre essa questão... Pode falar. Eu achei interessante. Pode falar, teve a sinagoga aqui também de Belo Horizonte, a AIB, e também a ARI, né? Elas são liberais, né? Mas eles fizeram a transmissão de Shabbat e alguns serviços de Shaharit através de computador. Eles faziam minyan. Tá certo, porque a dificuldade é enorme, não tem como se fazer diferente. Isso, inclusive, em Israel, na atualidade lá, e quando pegou o pico mais alto, também tiveram que fazer isso. Não teve saída, cara. Mas não pode ser isso. São outras questões que entram em discussão. A vantagem do Talmud é a discussão. Mas eu queria falar para vocês, antes de a gente entrar nessa situação da nossa Perachá de hoje, tem a ver com a Perachá também. A Perachá fala sobre a questão dos juízes e guardas, ou então policiais, para manter a lei e a ordem. Ora, quando se tem juiz, tu tens que ter o quê? A sapiência dele, baseada na jurisprudência que ele tem, na interpretação que ele vai dar do texto, da situação que se apresenta perante ele.
ele vai dar a sentença dele. Então, é uma coisa que passa pela questão oral, vamos falar assim. Mas a pergunta que se tem hoje é a seguinte, a questão do tefilim. O tefilim, de fato, existia desde a época de Moshe Rabbeinu? Acredito que não. Pois é, essa é uma grande pergunta. Que é dito assim, halachá le Moshe mi Sinai, é uma lei de Moshe desde a época do Sinai. Se assim é, a gente não vê nenhum relato bíblico, do Tanar, falando que alguém usava tefilim. Ou seja, se fosse o uso como costumeiro, aí ia dar uma situação, o cara tirou o tefilim para poder fazer isso, a pessoa colocou. Mas ninguém fala nada. Nada. O que se tem testemunha da existência do tefilim já é a partir do segundo templo. Tem umas cartas, chamada Carta de Aristeas, do século II ou III, antes dessa era, lá fala já do tefilim. Então, a pergunta que se faz aqui é a seguinte, mas se não é na época de Moshe Rabbeinu, por que a gente está cumprindo isso com tanta força? Essa é uma pergunta. Da mesma maneira, a pergunta continua em relação ao talete. O talete é de Moshe Rabbeinu também? Acho que ele usava talete na época dele. Que a Torá manda o seguinte, toda roupa que você tiver 4 pontas, tem que botar os ticiot. Até aí está escrito lá, claramente, dá para entender que faziam isso. Tá, mas era a roupa comum da pessoa. Agora, a gente tem uma roupa específica. Como é? É um foco, né? É um foco. Uma lei explicada, falada no estatuto. Sem compreensão do motivo. Agora, a gente usa isso na tefilá e tudo mais. Né? Então, estudando sobre esse assunto, eu estava lendo aqui, tem um grande rabino em Israel chamado Uri Sherki. Uri Sherki. É um judeu que veio da Argélia, do norte da África. Um rabino muito conceituado, dá para você assistir ele pela internet. Bem legendado em espanhol, geralmente. Ele fala um hebraico meio afrancesado pelo seu sotaque. Assim, se eu falar em hebraico, vão saber que eu sou da América do Sul, também, quando eu abrir minha boca para falar, é natural. E se for americano, pior ainda. Então, ele estava explicando, estava lendo no texto dele, essa pergunta exatamente aí. Bom, ele disse uma coisa que eu não procurei, mas não consegui comprovar. Ele falou que, de fato, não se tem uma coisa textual, a não ser aquelas frases que a Torá falou sobre o tefilim, mas a aplicação disso, de botar aquelas faixas no braço, o uso da cabeça. Mas ele disse, existe uma situação arqueológica que foi a descoberta de Nínive, a capital da Assíria. Nessa capital, o que era o rei da época, o Senaqueribe, mandou desenhar lá as vitórias que ele teve em vários lugares. Dentro dessas vitórias, tem o cerco que ele fez na cidade de Lachish, lá em Israel. Ele não conseguiu conquistar Jerusalém, que era o rei Ezequias, e o profeta Isaías fala nos seus textos de 1 ao 39, mas eles conquistaram Lachish. Então, lá eles têm o que chama Tavlit Lachish. Tavlit é alto relevo, como se diz assim no desenho, que mostra o cerco da cidade, mostra os cativos. Então, segundo o rabino falou, nessas imagens lá desses foi retratado, dá para perceber que teria alguma coisa sendo usada na cabeça desses cativos judaítas, então judeus. Isso seria uma prova, segundo ele. Eu procurei, mas eu não cheguei a perceber. Não sei se eu não vi também todos. Cheguei a perceber isso. Bom, mas bora tentar entender agora aqui mais sobre o tefilim. Primeiro, o que é a palavra tefilim? O que é tefilim? Tefilim, a gente pode falar de tefilar. Tefilar, quando você faz uma oração a Deus. O verbo lehit palel. Mas também tem outras traduções da palavra tefilar. E segundo alguns, tefilim e tefilar vem do aramaico. E quer dizer o mesmo que queimar.
Kemiá. O que é Kemiá em hebraico e usado hoje? Também vem do aramaico também. Kemiá é tipo um amuleto. É tipo um talismã. Um amuleto talismã. Bom, aí tu vai ver isso, pode ver na Wikipédia, tanto em inglês como em hebraico. Os que pesquisam sobre o assunto, nem toda vez as pessoas querem defender a Torá, logicamente. Mas diz, tá vendo? Isso aqui é uma cópia do que era feito lá no Egito, e o faraó do Egito usava um negócio na cabeça, tipo uma cobra, e usava uma coisa no braço também, que ficava o poder que ele tinha. Esse era o amuleto dele. Como a cobra era uma divindade respeitada lá no Egito, eles usavam a cobra. E que nós, israelitas, copiamos em certo momento, dessa mesma maneira, para usarmos também algo na cabeça, aproveitando que está aí no texto, mas botando isso na prática, fazendo aquelas caixinhas e botando aqueles pergaminhos dentro. Que isso é feito em geral. O que é um amuleto? O que é um talismã? Talismã e amuleto, tanto em outras culturas e até na hebraica também, tu pega um pergaminho, faz uma segular, por exemplo, segular da cura. Bota o nome de anjos, ou então bota versículos que falam de cura, e a pessoa vai usar isso. Isso é um talismã. Olha aí, os judeus da Breslev usam bastante essa questão de Kemiá, desses amuletos. Então, segundo esses estão falando, o tefilim seria uma espécie de amuleto. Isso é uma coisa. Bom, comentando sobre a palavra que é usada no texto, sobre o tefilim, no hebraico, berrayá lechá, leot aliadecha, e será por sinal no teu braço. Ultotafot, da palavra totefet, como um adorno entre teus olhos. O que é esse adorno que a gente pode ver? Que a palavra totefet, que é utilizada no Talmud, inclusive. Era uma joia feminina. Assim no passado, a mulher não usava era tipo uma coisa que brilhava, ela botava na testa. Então, isso chama-se totefet. Totefet. Então, totafot, que está usado lá no texto em relação ao tefilim, representava uma coisa que botava na testa e que seria realmente na testa. Segundo eles estão falando. Olha, eu estou colocando as perguntas para a gente chegar na resposta. E então, e não como a halakha estabelece, que o tefilim tem que ser do couro cabeludo para trás. Esse aqui é o entendimento do que quer dizer na testa, e não na testa devidamente. Bom, palavra totefet. O que é a palavra totefet no hebraico? O que é a palavra totefet? Quando a raiz da palavra totefet é a palavra lehatif, matif. O que é matif em hebraico? Matif é a palavra tipá. Tipá é uma gota. Então, lehatif é gotejar. Isso é uma coisa. Outra palavra lehatif é quando você dá uma lição de moral em alguém. Em hebraico, matif, musar, al-mishru. Tu estás falando uma coisa e colocando moral em alguém. Ou então, como é usado no Tanar, a palavra hatif, em relação a nevoar, a profecia. Então, os profetas, quando eles falavam essas profecias, matif. Então, eles gotejavam a profecia. Então, isso seria a palavra totefet. Bom, então daqui que a gente vai entender agora a raiz. Digamos, olha bem, digamos que de fato não é de Moshe Rabbeinu o uso, olha bem, o uso da concretização do tefilim. Como assim? Teoricamente, o tefilim devia ser uma coisa que ficava na cabeça, outra que ficava no braço para servir de memorial. Eu devia sempre pensar nas palavras do Eterno que estão contidas na Torá. Mas até então não me falou que eu tinha que usar uma caixinha, fazer disso tipo um amuleto, como a gente está falando. Bom, isso é uma coisa. Outra, o Talmud escreve que os Kohanim, eles eram isentos do uso do tefilim. Por que eram isentos? Porque a roupa deles, que eles usavam, não podia estar separada do corpo. Não podia ter, em hebraico, hotsetz.
Hatzissá, uma coisa que dividia. Então, se ele usasse tefilim do braço, então que ele estava empatando a roupa dele com o braço dele. Uma impureza para você. Então não podia usar o tefilim no braço. Aí mais o tefilim da cabeça. Aqui tem duas opiniões. Uns diziam também que nem o da cabeça ele usaria. Outros, não, o da cabeça ele poderia usar. Ele tinha aquela faixa escrita assim, Kodesh Lashem, santificado para o Eterno. E em cima ficava o que eu vou chamar de turbante. Era, em hebraico, o migbat. Então ele diz que entre essa faixa e o migbat tinha um espaço do cabelo. Esse espaço do cabelo ficaria o tefilim da cabeça. E usaria, então, só o tefilim da cabeça. Isso é uma opinião. E outra opinião que não usava nem uma coisa nem outra. Tá, então agora, bora tentar entender o que aconteceu aqui. Situações. Bora pegar a halachá do dia a dia. Halachá do dia a dia. Tu abre o Shulchan Aruch, que é o livro de leis, baseado no Talmud, logicamente, e começa o dia de manhã. Então, quando você se acorda, tu vai fazer aquelas abluções matinais. Tu enche o kli, que é aquela vasilha, passa para a mão direita, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alternado, 3 vezes alternado. Depois de fazer isso, tu vai dizer as berachot da manhã todas, para depois tu botar o talete, e depois tu vai botar o tefilim. Isso é a regra que está lá. Quando tu vai ler sobre as abluções matinais, aí tu pergunta a mesma pergunta em relação ao tefilim e o talete. Tá, a Torá mandou tu fazer essas abluções matinais? Onde está escrito isso? Não é verdade? Onde está escrito isso? O Talmud responde. A gente aprende isso do próprio serviço que era feito no templo. No templo, o sacerdote, quando adentrava, tinha que fazer o Telatedaim dele, das mãos e dos pés. Das mãos e dos pés. Para poder, assim, ele fazer o exercício da rodar. Como hoje, a gente não tem mais o templo, lá está escrito Yohanan Ben Zakkai, que era o sábio, disse, então agora, bora estender para todo e qualquer judeu, em qualquer momento, que ele faça essas abluções matinais. E que diga uma bênção, que é Netilat Yadayim, Sherik Deshano, Bemilsim Atavetsivano, Al Netilat Yadayim. Isso lembrando o que era feito no templo. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, essa mesma inferência que se tira de uma halakha, vai aplicar na outra. Mesma coisa acontece com o talete. Ora, o que a Torá diz, eu deveria usar roupas de 4 cantos e cada canto botaria o outro. Hoje em dia as roupas são arredondadas. Nossa camisa arredondada, aquela roupona, igual como os árabes usam, são arredondadas. Então não tem como usar mais um outro. Então se faz roupas específicas para isso, com as 4 pontas, que no caso é o talet ou o talet katan, e se bota as 4. Então, da mesma maneira, se convencionou num dado momento que a halakha continuasse, já que na roupa do sacerdote só ele poderia usar, e lá tinha o outro, que tinha as 4 pontas, agora que a gente não tem, então tu faz isso especificamente, tu vai usar isso durante o dia. Ou, pelo menos, durante a oração. Então, nessa mesma inferência que a gente está passando do Netilat Yadayim, a gente passa agora o talete, vou passar para o tefilim agora, da mesma maneira. Mas por quê? Durante o segundo templo, já se botava o talete e tefilim. Já tinha o templo. Tá, mas a gente não pode esquecer algumas coisas. Tá? Durante o primeiro templo, tinha o templo e tinha o que? A presença do Aron HaKodesh. Tinha a presença da Arca Sagrada. Então na presença da Arca Sagrada, tu tinha como se fosse a manifestação do Eterno diretamente, ou ao sacerdote, ou aos profetas nessa época. Quando do segundo templo, a gente lê lá em Zacarias 12, 13, e não teria mais a questão da profecia. Mesmo porque, pela ausência do quê no segundo templo?
do Arona Kodesh. Não se tinha mais a presença da Arca da Aliança no segundo templo, dos querubim. Então, na ausência da Arca da Aliança, e a gente perdeu a questão da profecia, então bora usar para todo o povo, não só mais aqui no templo, vai usar o tefilim, vai usar o talet, vai fazer as abluções consigo mesmo, para fazer tipo como se diz em espanhol, reemplaçar, ou seja, fazer como se fosse lá no templo de Jerusalém. Não deixa de ser um testemunho. Testemunho. Parece com o Mishkan também. Exatamente. Então, na ausência disso, tu teria, então, no teu próprio corpo, eu estou usando isso agora, fazendo, ou seja, cumprindo uma outra situação, que a Torá diz, que todo o povo seria Mamlechet Kohanim, Begoi, Kadosh, seria um reino de sacerdotes e um povo santo. Então, ele acabou sendo estendido para todo o povo essa questão da santidade. Então, não só que era usado no templo pelos sacerdotes, passa a ser usado agora pelo judeu comum, digamos assim. Na época do primeiro templo, na época do Mishkan, o Mishkan fazia seu papel. O Mishkan fazia seu papel. A gente trabalhava na terra, eu era um Israel comum. Aí eu tinha minha porção de terra, plantava, colhia, ou então eu pastoreava. Quando tinha, eu levava para o templo. Aí o templo fazia o papel do serviço divino e o que era feito lá ia servir para mim também. Era a minha participação, digamos, mais passiva, de uma certa maneira. Então, quando se perdeu isso, agora foi estendido para todos essa situação que eu estou falando aqui. Etilat Yadayim, Talit e o Tefilim. Mas não termina aí. A questão aqui é a seguinte, mas o Tefilim é um amuleto? Como foi falado no começo em relação ao Egito. Tive também outras pessoas, por exemplo, da Grécia, faziam os amuletos e usavam coisas mágicas. A pessoa queria ganhar, por exemplo, achar um tesouro de dinheiro. Aí ele botava aquelas divindades que ele acreditava, podia achar o tesouro e usava com ele. É isso que é o amuleto do Tefilim? Não, aqui logicamente tem que entender que não. Olha a diferença básica entre uma coisa e outra. O que está sendo falado aqui do amuleto, no sentido que parece um amuleto, mas é uma diferença básica. Como é que eu faço para eu alcançar as coisas que eu desejo na minha vida? Segundo a Torá. O que é que eu faço? Devo cumprir com os mandamentos da lei. Então, eu usar o tefilim, eu usar o talet, eu fazer Nidrat Yadayim, entre outras coisas, estou fazendo disso diariamente. Hora a hora, estou lembrando da Torá e do Eterno. Então, é essa diferença, é isso que vai fazer a minha proteção. Isso que vai fazer eu ganhar as coisas ou não, digamos assim. Não é um amuleto, como é acreditado em relação ao paganismo, que é uma manipulação com a divindade que a pessoa acredita. Vou te dar tal coisa, tu me dá isso. Vou te oferecer um frango e tu me dá isso o quê? Não, não é nada disso. A gente não tem a possibilidade nenhuma de fazer um suborno com o Eterno. Em obrigação de cumprir com meus mandamentos, hora a hora, lembrar disso, como diz, o Shorberhal Kumerha, ao se deitar, ao se levantar, ao estar andando pelo caminho, o tempo todo. O tempo todo. Por esse motivo que é importante, era dito, inclusive, no Talmud, que muitos usavam o tefilim durante o dia inteiro, cara. Durante o dia inteiro. Praticamente, cada um com suas dificuldades. Pessoas que não podem se controlar das suas coisas fisiológicas, teria dificuldade em relação ao tefilim, pela sua santidade. Então, você estabeleceu pelo menos use então, o tefilim na hora da tefilá de manhã. Outros colocam de manhã e colocam de tarde, mas o mínimo é que você deve colocar de manhã e dizer pelo menos Shema Israel. E se puder, o Shema Yamidá, e conforme for, então a tefilá inteira. Então, esse é o objetivo do tefilim. Então, a palavra totefet, que é a tradução tefilim, está no aramaico, vem da palavra kemiá,
E de onde a palavra quemiar, utilizada no hebraico? Quemiar, que é mesmo kim-a. Kim quer dizer pouco. Por que a palavra pouco tem a ver com tefilim? Da palavra totefet, cotejamento. Também, cotejamento. Então, quando é falado as coisas, como é que você diz a palavra Torá em hebraico? Torá. Torá é a nossa lei. De onde vem esse verbo, a palavra Torá? Do verbo lehorot, ensinar. Mas de onde vem a palavra lehorot, ensinar? Vem do verbo lirot, atirar. Por que atirar? Tu atira como se fossem umas setas, são conhecimentos que está passando para alguém. Daí o nome da chuva, Yorê, o Malkosh, né? Aquela chuva aqui, para não chamar Israel. Por que a palavra Yorê? Porque está jogando tipo umas setas. Então, o ensino é como se fosse esse chuvisco que está passando para alguém. Daí o termo gotejamento, tiftuf, totefet, tem a ver com tefilim. Então, a profecia que o profeta recebia não dá para ser também numa forma de uma energia muito forte, senão o profeta não tinha como aguentar. A gente vê a história dos profetas, tá certo? O cansaço que eles eram acometidos era muito grande, porque era muita energia chegando. Então, tinha que ser da maneira do gotejamento. Então, a gente tem a palavra totefet, então, se o tefilim, digamos assim, não era praticado durante o primeiro templo, então era porque justamente já se tinha um mishkan, a presença divina estava lá. Mas depois da ausência, a gente está fazendo agora tipo uma colocação no lugar, e dessa ausência, tu tem como preencher esse espaço com essas mitzvot, o tefilim na cabeça e do braço. Bom, então na Perachá, a gente vê Shofetim Veshoterim e Tenlechá. Deves colocar juízes e aqueles que vão fazer a realização dos juízos e as sentenças para serem aplicadas no povo. Bom, aí é dito, em relação à questão da lei do talião, lei do talião, Ain be'ain, Shen be'shen, olho por olho, dente por dente, raburá be-raburá, ferimento com ferimento, a queimadura com queimadura. Aí a gente pensa, mas essa lei parece ser muito dura. Essa lei vai ser muito dura. A lei, de fato, é dura, não há dúvida. Mas o juiz tem que ter a capacidade da aplicação da lei na prática. Então, como é que vai aplicar uma lei como essa? Aí o Talmud, Rabi Shimon Bar Yochai, que traz essa discussão, e diz, olha, dê um exemplo de alguém que já não tinha um olho. Ele não tinha olho. Brigou com uma outra pessoa. Vou chamá-lo que não tinha um olho do A. Ele brigou com o B. Mas o B tinha 2 olhos. Nisso, o A acertou um soco no B e tirou um olho do B. Olha, se você vai seguir ao pé da letra, olho por olho, o B deve dar um soco de volta em quem? No A. E tirar o olho dele, que só tem um olho. Aí não fica proporcional, cara. Ou seja, o A vai ficar cego e o B vai continuar com o olho. Para falar do contrário também. O A tinha 2 olhos e o B só tinha um. Ele vai dar um soco no B e tirou o olho dele. Pronto, ficou cego. Agora, como é que o B vai saber dar um soco de volta no A, além de ser cego agora, tá certo? E vai tirar só um olho também? Então, não tem aplicação. Isso em relação ao olho. Se for em relação à queimadura, o A queimou o B. Como é que o B vai saber queimar o A na mesma proporção do que ele foi queimado? Subjetivo demais. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai diz, então você não tem como aplicar na prática o que está escrito. Então o que é essa lei? Essa lei é uma multa pecuniária. Vai pagar os danos que tu causaste. Taxa de vergonha, taxa de validez. Taxa de vergonha, taxa de validez, a perda do trabalho, e assim por diante. Mas aí continua a pergunta, mas se é para pagar uma multa, que ela não escreveu, paga-se uma multa. Tá bom, o A deu um soco no B.
Então, escreve lá, o A deve pagar uma multa estabelecendo isso, isso, isso. Tá bom. O que escreveu, cara? Aí vem uma outra resposta. Escreveu o que escreveu, de olho por olho, que apesar da multa que o A deve pagar para o B, não vai recuperar o olho perdido do B, cara. Nunca. Então, a estupidez humana vai ficar sempre em evidência. Já está escrevendo, então, olho por olho. Ou seja, eu agora vou tentar me limpar do que eu fiz, vou pagar aquela pessoa lá do dano, mas não vou poder recuperar o que ele perdeu. Então, daí que existe essa questão da lei olho por olho. Outra situação que a Torá fala é a respeito de Meler. Se a gente chegasse na terra de Israel e a gente quisesse ter um rei, como a Torá diz, quais seriam as leis dos reis? Estabelece lá várias coisas, limitações para o rei. O rei não podia ter muitas mulheres, podia ter muitos cavalos, várias situações de limitações para o rei. E o rei ficaria abaixo da lei. E também não era o poder absoluto, como a gente já viu na história, aqueles reis da França, que era absolutismo, o rei Sol, era debaixo da lei. Ele tinha que cumprir a lei. Tanto é que ele ficava obrigado até a escrever um Mishneh Torah, ou seja, escrever o Sefer Devarim para ele, para ficar sempre com ele, para ele estudar esse negócio, para fazer a aplicação correta da lei. E quando a gente chega no livro de Samuel, que lá que vão pedir um rei, ele diz, mas por que vocês querem um rei? O rei vai cobrar de vocês, de vossas filhas, para que elas sejam perfumistas, para que sejam cozinheiras, para que sejam passadeiras. Mas o povo quis a si mesmo. Não, a gente quer isso. A gente quer. E assim foi escolhido o rei Saul, e depois veio o rei Davi, e na sequência a gente está vivendo sob a questão do reinado. A gente espera que tenha o reino de Israel, volte isso também. Então, aproveitando essa questão da perfumista, da cozinheira e da arrumadeira, eu li um comentário a respeito do que você deve estudar na sua vida. Então, tem um grupo de judeus, uma corrente que diz estudar só Torá. Só Torá. Não vai perder teu tempo, nem de outras coisas que vão te desviar, ou então te preencher com coisas que não levam. Só Torá. É uma opinião. Uma outra opinião diz, não é bem assim. Só Torá é quando você vai ler e vai se aprofundar sobre a revelação de Deus no Monte Sinai. Então, lá, uma revelação. E é só Torá. Mas, digamos que eu queria estudar sobre a criação de Deus. Que, no caso, tem a ver com a criação do mundo. Eu tenho que estudar o mundo e me maravilhar com a sua criação. Então, quando eu estudo o mundo, as propriedades das pedras preciosas, as propriedades de química, de física, da matemática, o estudo da biologia, estou vendo aqui o que é a maravilha da criação de Deus. Então, estou me aproximando de Deus através da sua criação. Da sua criação. Então, é como se fosse uma Torá sem texto. Assim como tenho o texto para estudar sobre a revelação do Eterno, eu tenho uma Torá sem texto que também me leva ao Eterno, conhecendo o seu mundo. E dentro dessa colocação, dessa outra opinião, é dito que esse conhecimento que você tem do mundo vão servir de perfumista, cozinheira e passadeira. Para quem? Para a filha do Eterno, entre aspas. No caso, é o conhecimento da Torá. Então, para eu entender a Torá devidamente e ter um conhecimento pleno, eu preciso dessas outras matérias. E assim vão me dar um entendimento perfeito do que Deus quer de mim. Então, o meu esforço é que vai fazer eu ter esse conhecimento melhor. Isso se aplica
do conhecimento humano a seguinte regra. Por exemplo, eu vou fazer o Kiddush. Devo pegar um vinho. Isso aqui não é bem uma Coca-Cola, mas pegar um vinho. Uma pergunta clássica. Por que eu não posso pegar uma água e fazer o Kiddush numa água? Então fazer a bênção do pão. Por que eu não posso pegar uma fruta e fazer a bênção na fruta, cara? Que vem explicação nesse mesmo texto que a gente está falando aqui, da questão do sublime, que é o conhecimento da Torá. Ora, pega um vinho e você pega um pão, porque só o ser humano é que pode comer pão e tomar vinho. Os animais, tu bebe água e pode beber também, cara. Fruta, tu come e pode comer também, cara. Mas pão e vinho, só com a sabedoria humana. Só com a sabedoria humana. Ou seja, eu tenho que pegar minha sabedoria que eu tenho, que Deus me deu, e fazer disso um serviço ao Eterno. Por isso o uso então, do vinho, que é um trabalho, pego a uva, tem que amassar, esperar ela fermentar, então, todo esse trabalho, então agora eu faço o pão, mesmo pior ainda. Então, esse trabalho do conhecimento humano, eu devo fazer então um serviço ao Eterno Deus. Então, dessa mesma maneira, nessa Perashá a gente tem justamente isso. O que eu devo me considerar para eu fazer justamente um estudo mais aprofundado. Para quê? Possa melhorar meu comportamento, possa ter um conhecimento do Eterno e fazer uma sociedade mais justa. O que se pede na Torá para os juízes, como está nessa Perashá, é assim, Tzedek Tridov. É uma justiça, perseguirás. E é repetido o termo, Tzedek Tridov, uma coisa bem enfática. Por quê? Porque aqui a gente vê que o juiz não pode ter nenhum tipo de ligação com o seu julgamento. Ele não pode conhecer os litigantes. É contada uma história de Samuel, um sábio do Talmud. Ele foi para um lugar, chegando lá, ele tinha que sair do bar, uma coisa assim, aí alguém o ajudou, estendendo a mão, para ele pular para a terra e tudo mais. Aí ele perguntou, o que você faz o que na vida? Perguntou para o... Não sou daqui, mas eu vim aqui porque eu vou ter um julgamento no tribunal de Samuel, que era o próprio que estava ajudando. Mas Samuel disse, então não posso mais ser agora o juiz. Ele disse, meu amigo. Então a gente percebe aqui, tem que ter uma questão da honestidade. Isso diz o Salmo 82. O Salmo 82, é o Salmo de terça-feira, que os juízes fazem o papel de Deus. Então, Benei Elion, filhos do Altíssimo. Por quê? Porque o papel da justiça é o papel da integridade, é o papel da honestidade, que mantém a ordem. Então, ele não pode favorecer nem para o mais rico, e nem favorecer nem para o mais pobre, cara. Tem que ver uma realidade. Então, isso que é cobrado do juiz. Está numa função dificílima, que tem que manter uma neutralidade, uma imparcialidade, para fazer um julgamento perfeito. Da mesma maneira que como Deus criou o mundo. Você disse, você Shalom Bimromav. Deus faz a Shalom nas alturas. Aí alguém perguntou, mas por que Deus faz a paz nas alturas? Porque tem alguma guerra lá nas alturas para Deus fazer as pazes? Não, a explicado assim. Você Shalom Bimromav, nas alturas, que nas alturas fica o céu. Como é céu em hebraico? Shamaim. E essa palavra Shamaim se divide em quantas palavras? Duas. Esh, Maim. Esh é o fogo, Maim é a água. Dois elementos que não se combinam. Então, Deus faz a paz completa esses dois elementos, daí a harmonia que existe no céu, da mesma maneira que a gente faz a paz aqui na terra também. Então, o que a gente tem é essa busca da verdade, para você fazer o cumprimento das leis do Eterno. Eu vou terminar falando a respeito da Perashá. No final, ela fala sobre Eglá Arufá. Eglá Arufá. O que era Eglá Arufá? Eglá Arufá era uma novilha que a matança dela era feita um pouco diferente da matança costumeira.
E quando acontecia isso? Numa cidade, num campo, foi encontrado um homem morto, assassinado. Mas ninguém sabe quem o matou. Ninguém sabe quem o matou nem nada. Aí o Sanedrino, os sábios, mediam qual era a cidade mais próxima onde aquele cara faleceu. E aí iam fazer, então, um sacrifício chamado Eglá Arufá. Aí os sábios daquela cidade lá iam degolar um animal através da nuca dele, que geralmente faz no pescoço, tá certo? Mas ele quer pegar pela nuca, Eglá Arufá. Iam dizer, colocando as mãos sobre esse sacrifício: nossas mãos não derramaram este sangue, e nossos olhos não viram. E iam pedir clemência a Deus e justiça para fazer o culpado ser punido pelo próprio Deus. Ser punido pelo próprio Deus. Então, isso precisa claro o fato. Então, aqui é o seguinte: e onde era feito o enterro desse que foi encontrado? Se diz que no mesmo lugar que ele foi encontrado, lá devia ser o enterro dele também. Hoje em dia, se também teve uma morte no campo e tem como enterrar alguém que foi assassinado, faz o enterro lá. Mas não sei se a maioria se lembra, há uns 10 anos atrás, aqui em Belém, teve um assassinato muito que repercutiu praticamente no Brasil inteiro, de um médico, cardiologista, muito famoso aqui em Belém, chamado Salvador Narmias, é o nome dele. Inclusive, era meu médico também. Era uma sexta-feira, ele foi no banco. Naquela época, o banco ficava naquelas filas, todo mundo ficava vendo o que a pessoa fazia, tá certo? Ele tirou um dinheiro, se não me engano, foi 21 mil, para se falar na época, que era para ele pagar a clínica dele, a clínica dele. Aí, disse aquela famosa saidinha de banco, alguém avisou pelo telefone celular, foi saindo no carro dele, uma moto o perseguiu. Quando deram, que era um assalto, uma certa rua aqui em Belém, ele tentou dar para trás. E assim atiraram no carro dele. E a bala foi acertar exatamente a femoral dele. A femoral dele. Aí ele conseguiu dar só mais uma. E morreu praticamente ali. Era uma sexta-feira de tarde. Foi uma comoção total, não só na comunidade, como em toda a cidade, de quantas pessoas que conheciam o médico e a maneira como ele foi morto. Aí, primeiro ele foi para o IML, o DML foi levado para o nosso comunal israelita aqui, para fazer o enterro dele no domingo. Ele deu imprensa, aí veio à tona por que não era feito o enterro no sábado, queriam ver o corpo, aí a gente não deixou que visse o corpo, como é que não podiam ver o corpo? Geralmente a imprensa vai lá e fica filmando, né? Aquele corpo morto. E isso não podia ser feito. Podia ser feito. Então, veio com as perguntas. Tá, ele foi morto. Não deveria ser enterrado no lugar que ele foi morto? Tá, mas a gente vive aqui numa situação que não depende só dessa vontade. É todo o procedimento. E também é dito que não se faz uma lavagem de uma pessoa que foi assassinada. Ela deve ser enterrada, inclusive, com a roupa dela toda suja de sangue. Tudo isso com qual objetivo? Aqui seja pedido a Deus a justiça e ele vai punir os culpados. Mas a gente não fez assim. Exatamente. Mas a gente não fez assim. Foi levado ao comunal israelita aqui. Lá fizemos a lavagem do corpo. Aí deu uma discussão rabínica nesse momento aí. E aí, eu tive que mostrar e provar não. Se de fato pudesse fazer o enterro dele no local que ele foi morto, se fazia lá. Mas como o Costo Vive tem outras leis, já tinha sido levado para o IML, lá já tinham cortado, já tinham aberto ele, então já passava a ser uma coisa normal, e você era obrigado a fazer a lavagem do corpo e vesti-lo com aquela mortalha, tahrir, como é chamado em hebraico. E assim a gente fez com ele. E deu muita gente no enterro, com o tempo de uma cerimônia da Mishmará, que é a cerimônia de elevação espiritual. A sinagoga não tinha espaço
E foi alugado, inclusive, um lugar aqui, o Centur, para 1.000 pessoas, que tinha lá mais 700 pessoas, para me parar do doutor Salvador. Então, a gente vê daqui que essa lei continua vigente até hoje. Continua vigente. O que nós temos de diferença é a aplicação da lei. Então, como muda a situação, então, os sábios têm a obrigação de terminar com a lei. Então, esse foi o caso da pandemia em relação à peça e outras situações. Isso é o caso em relação a cicoto. Se alguém não conseguir as 4 espécies, vai fazer diferente. Então, a lei, o espírito dela, ou seja, como você tira a aplicação da lei do texto, uma situação real, e isso está na mão dos sábios. E isso é de geração em geração. É o que corrobora essa perachá que a gente leu aqui. Shofetim, Beshoterim, Titenlerá, Bisharie. Ou seja, juízes e policiais, coloquem em vossas cidades. Então, daqui a gente está vendo o quão é importante você ter alguém que conheça a lei para fazer a aplicação dela devida e assim não ser nem mais e nem a menos. Honestidade, né? Nem para mais nem para menos. Honestidade é a palavra-chave. Como fazer, ele precisa de uma flexibilidade e o juiz lá, no caso, invalida uma coisa que é permitida. Exatamente. Então, é isso que tem que ter a visão do juiz, ela é muito importante para isso. E não pode ser só um também. Tem que ter toda uma discussão entre os juízes para fazer um julgamento realmente verdadeiro. Vou deixar aqui aberto as nossas perguntas. Aí a gente continua a sua aula. Rabino. Diga, meu querido, por favor. É assim, o senhor falou aquela questão do tefilim, né? Que questão do amuleto, que outros povos também, se foi isso que eu entendi, também usavam, tipo de adorno, não é verdade? Mas também outros povos, também eram circuncidados também, não é verdade? Era. Mas o valor em comparação é totalmente diferente. Claro. Para a gente entender bem, para ficar bem claro isso que o senhor Modinho está falando. Quando a gente falou aqui que era tipo um amuleto, tem que dizer que não é um amuleto. É bem diferente do amuleto. Aqui é uma questão para você, de fato, chama-se uma coisa em português mnemônica. Mnemônica é de botar um memorial. Daí a palavra hebraica, ur zikaron benenecha, ou seja, será que é um memorial. Por que memorial? Para você lembrar, hora a hora, andando no caminho, se deitando, se levantando, das leis do Eterno. Então, essa é a função do tefilim. É servir de lembrança. Eu usei a palavra amuleto, porque os que falam mal, tá vendo? Os judeus usam amuleto. Olha, nada disso, bem colocado. Então, é diferente por completo a visão que você tem de uma aplicação de uma lei. Isso acontece da mesma maneira que é feito um sacrifício. Por exemplo, hoje a gente vê certas religiões africanas, afro-brasileiras, também usam a questão do sacrifício. Como eu falei do frango, leva lá numa encruzilhada, leva oferta daqui, dali, derrama cachaça, não é isso, para a entidade e tal. Mas tem uma diferença muito básica. O Tranca-Rua, o João da Mata, esses personagens que a gente ouve, tá certo? Mas qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que quando você faz um serviço desse ao Eterno, como era feito no passado do sacrifício, não era para manipular Deus. Essa aqui é a diferença. Não estou fazendo um jogo com Deus aqui, olha, eu te dou isso, tu me dá aquilo. Não, isso não existia. Como também não existe até hoje. Já nessas outras religiões pagãs, e essas religiões que tem até hoje, o sacerdote, ele tem, ele tem o poder de manipular aquela divindade. Olha, eu vou te dar um frango lá tá na esquina tal, mas eu quero que tu faça tal coisa para mim. Tu serve a divindade. A divindade vai te servir. Então, a diferença é essa. Então, pode ter uma coisa, às vezes, semelhante, mas é por completo diferente o sentido que tem essas coisas. Tanto que no judaísmo é exigido na yeshivot a ensinar o pessoal que está aprendendo a rezar tudo, a pedir. Olha aqui, o Raim está me falando que é ensinado nas yeshivot,
você vai estudar a Torá e tudo mais, a saber pedir durante o que? A oração. Vai fazer uma amidá, o modim, tu faz a tua oração, que está estabelecida no texto, mas tem um certo momento que tu faz a tua oração pessoal, teus pedidos, teus agradecimentos. Saco, Baru. Rabino, só para concluir, me permita só. Isso aí, no caso, é aí que está o diferencial de Israel para as nações. Esse é o grande diferencial. Não existe dentro de Israel a existência do mito. O que é esse mito? O mito, vou dar um pequeno exemplo para vocês. O mito acontece assim. Entre outras nações, quando falam dos seus deuses, falam de uma história dos deuses. Ah, o Deus estava lá no céu e um anjo brigou com ele lá e se revoltou. Está contando uma história. Aquele Deus já tem uma história para contar. Ah, isso, estou falando de gente que a gente conhece. Mas do passado, mitologia grega, o Deus teve relação não sei com quem. Aí no Egito também. Então, no paganismo, o Deus, ou os deuses, tinham uma história. Já em Israel, essa é a diferença, Deus não tem história. A gente fala da história da humanidade e das revelações que Deus fez, mas na humanidade. Não é a história dele, ninguém sabe a história dele. Então, há uma ausência completa de um mito. Não se tem a mitologia bíblica, ou mitologia da Torá, mitologia, não se tem isso. Tem uma história concreta, história contada. Então, esse é um grande diferencial em relação à mitologia de outros povos. Azaco Baru, exatamente isso. Obrigado, Rabino. Nada, filho. Rabino Luiz, tudo bem, Rabino? Oi, seu Luiz. É interessante, o senhor falou aí algumas coisas, eu comecei a pensar aqui. Uma das questões, nós estamos chegando agora também em Sukkot, a questão do Netilat Yadayim, porque quando a gente dá a bênção do Lulav, é Netilat Lulav. Isso, Netilat Lulav. Só que lá está a elevação do Lulav. Exatamente. Não está lavagem das mãos, não está lavagem Bem do Lulav. lembrado. Então, como é que fica essa questão de um... Eu lembro uma coisa certíssima. Netilat Yadayim, aproveitando a tua própria explicação, e essa é a verdadeira, quando você lava as mãos, deve alçar tuas mãos assim, antes de enxugar. Aí tu fala a bênção. Depois tu enxuga elas. Então, na verdade, não é o ato só da ablução em si, é o ato de elevar as mãos a Deus, cara. É de levantar as mãos. A própria lavagem já é elevação, porque está tirando a impureza para purificar. Mas tem um texto na Mas no Bíblia... mesmo sentido de netilar, de levantar, de alçar, Seu Yederhem, tem essa palavra? O que é Seu Yederhem? Alcem, levantem vossas mãos aos céus. E tem um texto, parece que é no Salmo, né, que fala, né, que ele tem coração limpo e mãos limpas. Não é isso? Exatamente, é o Salmo 24, mãos limpas, principalmente isso. Outra coisa, Rabino, só complementando aqui um outro raciocínio, o senhor falou sobre Shamaim, que é Esh e Main, né, fogo e água. Exatamente. Mas tem uma questão, logo em Bereshit, que fala sobre a questão do dilúvio, que as fontes dos céus foram rompidas. E a ciência já fala que havia água em torno da Terra, mesmo antes de Noé. Porque o raio do sol ela filtra. Parou aqui, Luiz. Era muito bom. E depois agora voltou, seu Luiz. Porque quando tinha um canópio, né, o que chama de canópio de ciência. Sim, seu Luiz, exatamente. A ciência Verdade. fala que os raios do sol se filtravam e os nutrientes das plantas eram muito mais ricos. Então, ou seja, se tinha uma camada de água em volta. De água em torno da Terra. Isso. Exatamente. E filtrava. Isso é a ciência. A ciência fala isso. Essa é a ciência também. Talvez isso pudesse também, a idade seja maior também dos que moravam aqui na Terra nesse período. O tempo era maior. Então, quer dizer, É impressionante isso. Shamaim, quer dizer, águas de lá. Shamaim, tá certo. Também é uma tradução que o Urashi também traz.
Shamayim, lá tem água. Ou então Samayim, levantou água. Ou então Eshmayim, fogo e água. Zak Baruch. Parece que essa camada poderia ser um plural canudo, né? duplo de Sham. É que é? Acolá, lá. E, Rabino, parece que o nome dessa camada é canudo, né? Sham Kaful, né? Sham Kaful. Me parece que o nome dessa camada parece que é canóbio, se não me falha a memória, viu? Canóbio. Me parece que é canóbio. Isso. Uma vez eu li uma coisa sobre isso também. É impressionante esse estudo. É um estudo, como você está falando, científico. Ou seja, quando chegou no dilúvio, essas nuvens irromperam para baixo, encheram a água, deu aí. Pode querer falar o que a gente quiser, era do gelo, mas de fato aconteceu isso. É verdade. Porque já choveu muito mais de 40 dias, 40 noites, nunca encheu. Verdade, cara. É isso daí, seu Luiz. Azak Baruch, cara. O que eu ia complementar era sobre hoje, ou seja, ontem à noite, já hoje, então, Rosh Chodesh do mês de Elul. A gente acrescenta nas orações, tanto de manhã como à noite, no Shacharit, no Arbit, o Salmo 27. O Salmo 27. Agora, por que acrescenta esse Salmo? O Salmo 27, ele diz, o rei Davi está falando, que ele prefere ficar na casa de Deus o tempo todo, situações como essa. Mas ele começa assim o Salmo, lei Davi, Salmo de Davi, é o nome de Deus, aí diz, Ori Veish-I. O que é Ori em hebraico? Minha luz. E quando é que a luz foi criada? No primeiro dia. Qual é o primeiro dia? Rosh Hashanah. Então, Ori representa Rosh Hashanah. Depois vem Veish-I, e minha salvação. Quando é que nós somos salvos dos nossos pecados, digamos assim? E Yom Kippur. Então, tu tem aí Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mais adiante o texto fala Bessukkot de Yom Ra'ah. E Deus vai parar sobre nós, nos protegendo, um dia difícil. Então, o que é Bessukkot? Da palavra Sukkot. Deus parar sobre nós. Então, é o salmo adequado para que você possa ler. Agora, sim, mas por que tu dizia Elul? Tá bom, já sei que é Rosh Hashanah, ficou bem. E Yom Kippur também, Sukkot. Mas agora de Elul, por que Elul? Tá? O texto fala mais no final lá. Lule remante. Como é escrito Lule em hebraico lá nesse texto? Lule, Lamet. Elul do contrário. Vav, Lamet, Aleph. Elul do contrário, então. Aí tu tem Elul, para tu fazer, fantástico. E a palavra Elul, que é o mês de agora, na verdade, alguns dizem que é de origem babilônica, pode até ser. Mas Elul, a palavra do aramaico, quer dizer procurar, lechapes. Procurar o quê? Fazer a tua techuvá. Fantástico, né, cara? Muito bonito. Então, a gente vê que tudo tem uma fonte de aprofundamento para que a gente possa fazer um serviço mais completo ao Eterno Deus. Rabino, e quando que eu oro esse Salmo 27? Em qual parte do Shacharit? Pois é, no Shacharit, lá no final, não tem aquela En Keloheno, En Kadoneno, En Kemalkeno? Sim, a última. Então, antes dele, tu tem 3 frases. Kaveh, Adonai, Hazak, deve dizer. Kaveh, tá certo? Então, antes do Kaveh, tu vai acrescentar o Salmo 27 aí. Tá. Então, eu leio... A última frase do Salmo 27, a última frase do Salmo 27 é essa frase Kaveh. Então, tu cola uma na outra. Entendi. E quando chegar à noite, no Arbit, bom, depois do Shir Lamalot. Tem Shir Lamalot? Shir Lamalot. Aí tu diz o Salmo 27. Alguns dizem o Salmo 27, continua dizendo o Kaveh, En Keloheno, e para poder chegar no Lechabeia. E se não disser isso, pode dizer o Salmo 27 e passa para o além do Lechabeia. Toda Rabbi. Zak Baruch. Bem, então vou desejar a todos que um grande Shabbat, que possa ser abençoado. Como eu falei, semana que vem, eu acho que a gente vai ter aula normalmente. Tanto na terça-feira, aula de hebraico, como na quinta-feira, a nossa aula da Perashá.
vou levar para o Rabino, só uma pergunta, por favor, Rabino. Só uma perguntinha. Pode fazer, senhor Nilson, por favor. Está ouvindo, Rabino? Estou ouvindo. Nós podemos fazer agradecimento pela renovação da Lua? A Lua nova? A gente, claro que é agora, né? O que a gente faz, na verdade, Hoje, a oração. Hoje para amanhã. Exatamente. É a oração pela Lua. Não é oração para a Lua, e sim pela Lua. Então, essa aqui é a diferença. Pela Lua, pela renovação da Lua. Exatamente. É importante falar que não deve, quando tu está fazendo a oração, olhar para a Lua. Você pode olhar antes ou depois. Como o Jaime falou, quando você for fazer a oração pela Lua, você não fica olhando para ela. O contempla ou no final da oração ou no começo da oração. Mas a oração é pela Lua, ou seja, pelos servos do Eterno, para continuar fazendo o seu serviço que assim o Eterno determinou. Então, esses pequenas filigranas que fazem um diferencial maior, como a gente conversou antes, do que é judaísmo, do que é outras religiões aí. Valeu. Rabino, obrigado. Deixa eu complementar. Não, Ricardo. Deixa eu complementar só essa pergunta dele. Pode fazer. Existem comunidades que tocam o shofar na lua nova. É normal? Qual é o parâmetro para tocar ou não o shofar durante a lua nova? Olha, a questão aqui é a seguinte. Do que a gente conhece, a maioria não toca shofar em lua nova. Apesar que essa lua nova de agora, como é o mês de Elul, você toca o shofar todos os dias, menos Shabbat. Sim. Exato. Aí, para fazer o despertar do... Tá correto. Não se toca à noite. Se toca só a questão do shacharit. Agora, de tocar o shofar do Rosh Chodesh, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que não, senhor Ricardo. A não ser isso num livro, mas nunca mais vi também. Tá lembrando onde é, né? Mas eu vou dar uma procurada aí. Dá uma procurada e falo. Pode tocar o shofar todos os dias, Rabino? Durante Elul? Pode. Durante Elul, todos os dias. Começar de hoje de manhã, por exemplo, acabou a tefilá, toca o shofar. Amanhã acabou a tefilá, toca o shofar. Okay. Aí no Shabat não, mas daí outro dia toca o shofar todos os dias. Tudo o intuito é do despertar para a gente fazer a techuvá. Todarabá. Tá ok. Saco Barô. Saco Barô, seu Ricardo também. Vou dar uma olhada melhor. Então, para vocês todos, um grande abraço. Meu amigo, seu Zildo. Um grande abraço para o senhor também. Ulisses, um grande abraço. A gente tenha... Dá um abraço, né? Tchau, tchau. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom. Shalom. Shalom.